Apocalipse, capítulo de número 2. Tá no jeito aí, Márcio? Imagine só, gente, a igreja que nós vamos estar lendo aqui. Eu vou ler essa carta aqui, que a proposta é, cada domingo eu estar ministrando uma carta, né? E daria para ministrar uma carta só, por exemplo, uma carta de Efésios, eu ministraria ela o mês inteirinho. Todos os domingos ministraria uma carta só. Daria para a gente fazer aqui 7 meses ministrando cada mês uma carta, de tanta riqueza que existe aqui dentro. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para você. Estava comentando com ele vindo para cá, eu falei assim, as ministrações que a gente traz sobre essas cartas, não é somente um ensino, é uma reflexão. Amém? Não é só ensinar, aprendi sobre uma carta, não, é uma reflexão. Porque todos nós somos igreja, amém? Nós nos tornamos igreja, templos vivos do Espírito Santo. Mas nós nos reunimos, vamos colocar assim para a gente entender. Gente, por isso que eu estou em choque para agosto. Porque Deus vai trazer para nós, vai entender melhor ainda isso. A verdade é que cada um de nós tivemos um encontro com Cristo, ou Cristo nos encontrou, porque Ele não estava perdido, quem estava perdido era nós, né? Então Cristo nos encontrou, nos salvou diante de Deus, perdoou os nossos pecados, e como indivíduos nós nos tornamos servos do nosso Senhor Jesus Cristo, santos em Cristo, filhos de Deus e guiados pelo Espírito Santo, amém? Como indivíduos. Como coletivo, nós estamos aqui dentro da Igreja Apostólica Efrata, amém? Então, na verdade, a Igreja Apostólica Efrata, como qualquer outra igreja, ela deve ser o resultado da vida do indivíduo unido a um coletivo no seu dia a dia, amém? Por isso que se sua vida não mudar como indivíduo, não pensa que vai mudar como coletivo. Se você andar como coletivo, mas não for um indivíduo, a sua vida também não vai ser transformada. Por quê? Porque você vai ser multidão, massificado. Você não sabe, você só está indo, tipo, metrô da Sé em horário de pico. Você precisa andar para entrar ou sair do metrô? A multidão te empurra. Você vai para onde a multidão te empurrar, não é assim? Assim tem gente perdida dentro da igreja, não sabe o que é. E quando você não sabe quem se tornou em Cristo, você fica perdido nessa terra. Amém? A mente do mundo, a mente de uma pessoa que não entregou a vida para Cristo, ela entende que a vida dela, ela se resume somente a ter coisas e a viver nessa terra. Já o cristão, ele sabe que ele pode ter coisas nessa terra, desfrutar do bom e do melhor dessa terra com santidade para a glória de Deus, mas ele sabe que ele não é mais daqui. Agora ele tem uma nova terra, tem um novo céu. Agora ele está esperando o estabelecer de um reino, o reino de Deus sobre a sua vida. Só que isso nós temos aprendido de terça-feira, que nós já vivemos esse antegozo, ou seja, essa alegria antecipada da vida eterna, porque nós andamos com Cristo aqui. Amém? Só que aí a gente se reúne como igreja, então nós temos uma expressão como uma sociedade. Amém? Com a nossa cultura do céu. Quem teve terça-feira aprendeu um pouquinho sobre os 5 áreas do ser humano, né? Que ele é biológico, ele tem seu psique, ele é social, ele é cultural e ele é espiritual. Amém? Ah, apóstolo, eu não vim. Então assiste lá no Face, está lá no Face. E não falta mais de terça-feira para você aprender mais da palavra de Deus. Cada área tem a sua necessidade e ela precisa ser atendida. Amém? Por isso que Deus se preocupa conosco integralmente. Deus não se preocupa só com a sua vida espiritual. Mas Ele sabe que sua vida espiritual vai refletir na sua alma, que vai refletir no seu corpo, que vai refletir na sociedade, que vai refletir na cultura. Por isso que uma pessoa que não está ligada a Cristo, ela vai viver valores diferentes, vai ser tudo diferente. Só que a igreja é o lugar onde os santos se reúnem. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, ei santo. A pessoa talvez deu aquela risada e falou assim, você não sabe de nada, inocente. Mas não é o santo por ser perfeito, é o santo porque foi santificado em Cristo. Nós estamos em processo de santificação, não de salvação, amém? Diga assim, estamos em processo de santificação. Aí diz para a pessoa, por isso que você vê falha em mim. Diga assim bem forte, aguarde, já já
eu recebo um novo corpo para habitar numa nova terra, aí seremos perfeitos. Vamos aplaudir ao Senhor? Essa é a realidade. Aleluia. Lá para agosto a gente ministra mais sobre santidade posicional e tudo mais, a gente vai falar sobre isso. Mas é importante entender isso, porque quando olhamos para essas igrejas, nós vamos ver características que elas vão falar para a igreja daquela época e vai falar para outras igrejas também. E a igreja que nós vamos ministrar hoje é uma igreja que leva muita gente a refletir o que é ser essa verdadeira igreja. Uma igreja, vamos colocar, o que motiva as pessoas a virem para a igreja? Às vezes fala assim, eu vim na igreja para buscar o Senhor. Se você veio na igreja só para buscar ao Senhor, significa que você não encontrou Ele no seu dia a dia. Vamos raciocinar isso? Eu vim buscar, por exemplo, eu vou lá no mercado buscar um pacote de arroz. Por quê? Porque eu não tenho arroz em casa. Então, quando você vem para buscar algo que você não tem ainda, a gente precisa refletir. Eu vim assistir ao culto. Quem vê assistir ao culto é a mesma coisa que no cinema. Você vira super-herói na tela? Você pode até sentir o Capitão América, você pode sentir aí quem for, mas você não é aquilo, né? Seu carro não vai virar o Transformers quando você sai lá no estacionamento. Você não vai virar Velozes e Furiosos. É um filme, você está assistindo. Aqui você participa, então você não assiste culto, você presta um culto. É bom a gente entender essas coisas, por quê? Porque aí fica aquela interrogação, por que é que eu vou na igreja? Eu vou na igreja porque me escalaram. Então você é prestador de serviço. Eu vou na igreja para adorar a Deus com os meus irmãos. Glória a Deus, aí você está começando a entender. Porque você poderia adorar na sua casa, você poderia adorar em qualquer lugar, mas você acredita nesse projeto de igreja e você vem adorar com o seu irmão aqui, por isso você veio aqui. Não, eu vim buscar algo de Deus para que Ele me dê. Não é o lugar para você fazer isso. Aqui você veio para oferecer. Você veio para oferecer o seu culto, oferecer a sua vida, oferecer a sua adoração a Deus. Automaticamente, por você adorar a Deus e se posicionar, as coisas vão se alinhar, porque a Bíblia nos diz, segundo a palavra de Deus, que as bênçãos já estão liberadas. Amém? Nós é que não estamos posicionados no lugar certo. Amém? Se ouvirdes a minha voz e cumprirdes os meus mandamentos, essas bênçãos virão sobre vocês. Então não é a gente que vai até a bênção, é a bênção que vem até nós. Por quê? Porque estamos posicionados, nós estamos imantados, né? Estamos envolvidos com um imã de bênçãos. Quem crê nisso? Amém? Mas por que elas não chegaram? Porque a gente não se posicionou, porque já foi liberado por Deus. Amém? Só que é interessante que às vezes as pessoas falam assim, eu vou na igreja para ter livramento, para buscar a Deus para que Ele dê uns negócios para nós. A gente vai lá na igreja porque vai dar tudo certo. Quando eu vou na igreja vai dar tudo bem. Porque se eu buscar o Senhor, aí você vai ver que vai dar tudo certo em casa, vai dar tudo certo na minha família. Não, eu vou lá na igreja, não, porque lá é o lugar que eu me sinto bem, e lá vai ser muito legal, porque aí eu vou encontrar o meu irmão lá, e aí a gente vai buscar a Deus, aí sabe, aí Deus vai abençoar a minha família, Deus vai me livrar disso, Deus vai me livrar daquilo e tudo mais. Não estou dizendo que essas coisas não acontecem, eu só estou dizendo que isso não deve ser a motivação. A motivação é adorar a Deus porque Ele é digno de ser adorado. E nós estamos aqui independente. Quantas pessoas aqui, eu creio nisso, eu sei da igreja que eu sou pastor, eu sei que existem pessoas aqui que muitas vezes vêm com uma história muito triste, com momentos tristes, às vezes vêm enfermos, às vezes vêm tristes, às vezes vêm de porta fechada, mas chega aqui e adora ao Senhor. Tem pessoas assim aqui? Glória a Deus, isso é adoração. É isso que nós viemos fazer aqui. Daqui a pouco você vê que a porta abre, daqui a pouco as coisas se acertam. Diga para o irmão que está do seu lado, não desiste não. Amém? Eu creio nisso, não é, Fátima? Não é assim? Às vezes as notícias não são das melhores, a gente está preocupado, a gente fala, meu Deus, às vezes é saúde, às vezes é o sobrinho filho, né? É o neto, e assim vai indo, é a vida. No entanto, nós somos mais fortes do que as coisas que estão ao nosso redor, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Se na igreja de Éfeso
Nós vemos uma igreja laboriosa, forte, que batalha, que permanece fiel e recebe uma crítica de Jesus, dizendo: por mais que você está fazendo tudo do bom e do melhor, e parabéns para vocês, está faltando uma coisa: amor por aquilo que faz. É Jesus dizendo: você já não me ama mais como você me amou um dia. Alguém já ouviu isso de Jesus? Alguém já ouviu isso de Jesus? Eu já. Sabe o que é isso? Quando Jesus fala assim para você: lembra quando você acordava cheio de alegria para ir na minha casa e não se arrastava? Tudo porque você amava. Sabe quando muitas vezes a gente tocava e não toca mais? Uma vez o Espírito Santo ministrou meu coração assim, foi papai falando comigo: eu sinto saudade de você me adorando no violão. Falei: Senhor, mas tem um monte de gente melhor do que eu, André toca melhor do que eu. Eu não disse na igreja, eu disse eu e você. Ah, entendi. Ué, às vezes a gente se envolve tanto no trabalho que a gente faz aquilo que Deus nos colocou nas mãos, mas às vezes nós esquecemos da nossa intimidade. Foi aí que eu peguei, tirei uns dias, fui no monte, fui lá orar e aproveitei e orei por você, levei seus pedidos, levei os desafios que nós fizemos, as ofertas, eu e Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: quanto tempo faz que não fica só você e Deus? Você está entendendo? Porque a gente está dizendo de uma coisa, e isso é expressão de amor. É você e Deus, mais nada. Sabe aquelas vezes que você para no canto, as pessoas devem estar com depressão, algum problema. Você está quieto? Não está falando? Não, só quero ficar quieto, você e Deus. Não, mas tem alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa? Não, ninguém fez nada, eu só quero ficar na minha caixinha com Deus. É momento de amor, de intimidade. Você vê como a gente muitas vezes está como a Marta, correndo? É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Você perdeu a essência da igreja. Amor. Amor. Diga assim: eu preciso amar. Amém? Agora na igreja de Esmirna é uma igreja fenomenal, porque vai falar de uma igreja que de todas as igrejas é a igreja que Jesus bate palma para ela. Quem gostaria de receber elogios do Senhor Jesus? Não é bom a carta de elogios? Nossa, você é da hora, você é top, você alegra o meu coração, eu tenho prazer em estar com você. Já pensou Jesus dizendo assim: eu tenho prazer em estar com você? Como é bom estar com você, não é gostoso isso? Só que não é qualquer igreja que recebe essa palavra, que Jesus tenha prazer de estar aqui conosco. E você vai entender por que eu dei todas essas motivações que nos levam à igreja. Se a gente fizesse parte da igreja de Esmirna, como seria a nossa vida? Quem está entendendo, digam glória a Deus aí. Olha só, Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Diga assim comigo: tribulação e pobreza. Aí está aqui também escrito: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga, um ajuntamento de Satanás.
Não temas as coisas que você tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Jesus, ele está falando, essa daqui é da menor carta, a menor igreja. Ela é totalmente oposta à última igreja, que é de Laodiceia. Você olha para Laodiceia, uma igreja grande, bonita, rica e ostenta. Você olha para a igreja de Esmirna, uma igreja com pouca força, ou quase nenhuma, aos olhos das pessoas pobre, uma igreja que sofre perseguição, uma igreja que ainda recebe uma palavra, que vai ter 10 dias de tribulação, e ainda uma igreja que recebe uma palavra, ainda vai ter gente no meio de vocês que vão ser entregues à prisão e vão sofrer. Mas permaneça fiel, porque eu vou dar vitória para vocês. Amém? Uma igreja que recebe uma carta dessa, e todas as igrejas, cada uma delas, elas vão receber uma palavra de Jesus e elas vão entender por causa dos contextos que elas estão. Amém? Vocês vão perceber isso quando nós falarmos da Laodiceia. Teologicamente, historicamente, cada igreja representa um período. E essa igreja de Esmirna representa um período do 1º século, depois de Cristo. O 1º século, que é o nascimento da igreja, os apóstolos ainda estão vivos, começa o martírio, a perseguição dos cristãos e tudo mais. Aí talvez você diga assim: nossa, apóstolo, você fica pregando essas coisas aí? Essas coisas são coisas lá do passado, são coisas que aconteceram. Sim ou não? Sim, são verdade. Mas eu quero pedir para o Márcio, eu mandei um vídeo para eles. Apaga a luz daqui para o pessoal, só nesse momento o pessoal ver bem. Eu vou colocar para vocês, só para contextualizar vocês. Alguém te impediu de vir na igreja hoje? Tem alguém ali na porta procurando quem é cristão ou fechando as igrejas? Não, não é? Mas olha só o que acontece aqui nesse vídeo que eu pedi para separar, para você ver. Não é dessa igreja aqui lá do começo. São coisas que acontecem hoje, 2022. O pessoal do Portas Abertas, quem já ouviu falar do Portas Abertas? Eles têm trabalho de missões, eles têm trabalho evangelístico, e o que nós vamos mostrar é o que está acontecendo em muitos países em pleno ano de 2022. Enquanto muitos lugares estão brigando por causa de bullying, estão falando sobre, porque ofenderam isso, porque falaram aquilo outro, estão brigando na internet. Olha o que estão fazendo com cristãos em países de perseguição. Tá pronto aí, Márcio? Então vamos soltar para a gente assistir junto. Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A lista mundial da perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus tratos, sequestros e discriminação. 1 em cada 7 cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico. Pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comuns sob o novo regime.
O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis. Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a 7ª posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Dos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano, 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. É ilegal que menores de 18 anos frequentem uma igreja. Mas não acaba por aí. A perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina, há 3 colocados na lista de 2022: Colômbia, Cuba e México. Cuba entrou na lista este ano, uma nação governada pelo Partido Comunista, onde as igrejas não têm voz. É cada vez mais difícil obter o registro de novas igrejas, forçando os cristãos a operarem na ilegalidade. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia: eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros. Isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Seja parte da resposta. Para mais informações, acesse nosso site www.portasabertas.org.br e baixe o mapa das 50 nações onde seguir a Jesus pode custar a vida. Pode acender, por favor. Então a gente percebe que não é uma história lá do passado. É uma história que está acontecendo enquanto nós estamos aqui adorando ao Senhor. Existem pessoas adorando ao Senhor escondidas, que eles não podem adorar como nós adoramos aqui, com essa liberdade. E eu queria até aproveitar esse momento para convidar você a se colocar de pé. Eles têm muitas lutas, como nós temos lutas também. Mas eles têm perseguições físicas. Às vezes nós temos essas perseguições intelectuais, temos perseguições nos valores. E eu vou dizer para você, até mesmo como líder, eu mesmo falo: Senhor, me ajuda a permanecer firme, permanecer de pé, para que eu não mude os valores nos quais eu acredito, pensando em que a igreja cresça e tudo mais. Que eu possa permanecer firme, a gente continuar com amor, mas continuar com fidelidade. Só amor no que faz e não ser fiel não dá certo. Tem que ser fiel àquilo que você está fazendo. E eu quero orar junto com você por essas igrejas, por essas pessoas que têm lugares que elas não estão podendo fazer isso. E é interessante que, se você entrar no site do Portas Abertas, você vai ver, eles não pedem para a gente orar
para que Deus livre eles dessas perseguições? Não é doideira isso? A gente, como igreja aqui no Brasil, a gente talvez oraria para que Deus nos livrasse dessas perseguições. Mas sabe qual a oração deles? É que eles continuem fiéis e não neguem a fé em meio às perseguições. Ou seja, eles não estão pedindo para sair das perseguições, eles estão pedindo para Deus fortalecer eles para não negar, para não falhar no meio do caminho. Amém? Vamos orar por esses irmãos? Vamos orar pela igreja, vamos orar pela igreja do Brasil, vamos orar pela igreja no Afeganistão, em qualquer outro lugar. São nossos irmãos e um dia nós os encontraremos lá no céu, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por eles e vamos agradecer a Deus também por essa oportunidade que nós temos dessa liberdade de religião, a liberdade de adorar o Senhor no nosso país, amém? Senhor nosso Deus de poder, nós queremos primeiramente te agradecer, ó Pai, pela liberdade que nós temos no nosso país de adorar o Teu nome, de pregar a Tua palavra, Senhor. O máximo que podemos ouvir das pessoas é uma chacota dizendo que são loucos, são desequilibrados, que são pessoas sonhadoras, são pessoas problemáticas, são pessoas que acreditam em qualquer coisa, pessoas da massa, pessoas sem conhecimento, que não são nada. Mas, Senhor, meu Deus, a verdade é que nós sabemos que nós somos do céu, Senhor. Nós somos salvos em Jesus Cristo e nós agradecemos, ó Pai, a oportunidade de sacrificar a cada dia da nossa vida o nosso tempo de descanso para pregar a Tua palavra, para sermos igreja, Senhor. Mas, Senhor, meu Deus, quando nós olhamos para igrejas que hoje estão sofrendo perseguições, olhamos para irmãos que estão sofrendo perseguições e não podem te adorar, pessoas que deram a vida por aquilo que acreditam, Senhor, eu quero te pedir como igreja tua, como igreja apostólica Efrata, como teu servo, como teu filho, Senhor, fortalece os nossos irmãos, Senhor, para que eles não desistam, Senhor, prepara para eles, como diz a tua palavra, esta coroa de vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, hoje eles gostariam de estar pregando a tua palavra à vontade, gostariam de estar nas praças públicas, gostariam de estar mostrando as suas Bíblias com orgulho, mas eles não podem, Senhor. Isso não significa que eles são proibidos de adorar, Senhor, porque os teus adoradores sempre dão um jeito de te adorar. Então, Senhor, recebe a adoração de cada irmão, mesmo em meio a toda essa perseguição, Senhor. Pessoas que são menosprezadas, desprezadas pela sociedade, desprezadas por outras religiões, que não sofrem somente um bullying, mas sim, Senhor meu Deus, os bens são saqueados, as pessoas perdem seus filhos, perdem esposa, perdem esposo, Senhor meu Deus, por causa de religião, Senhor, pessoas que se levantam contra o teu reino, e nós sabemos que por detrás de tudo isso existe uma batalha espiritual, Senhor, e nós como igreja apostólica Efrata hoje, nos juntamos, Senhor meu Deus, e clamamos, nos juntamos no mundo espiritual, fortalece a tua igreja, fortalece a igreja brasileira também, Senhor, porque podemos não ter a perseguição física, mas muitas vezes existem as perseguições que querem mudar os valores da igreja, que querem impor os valores da sociedade, que nós somos obrigados a viver isso, Senhor, e nós dizemos não, nós estamos fechados com os teus valores, com os valores da tua palavra, e eu te peço, Senhor, nos ajuda como igreja Efrata, a sermos luzeiros nessa terra, a fazermos as obras sociais, a pregarmos a tua palavra, um evangelho genuíno, o evangelho, Senhor meu Deus, que tu nos enviou a falar, a pregar às nações, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja e pregar o arrependimento e a reconciliação, Senhor. Eu quero te pedir, me perdoa e nos perdoa como igreja quando muitas vezes não priorizamos cuidar da tua casa, quando não priorizamos pregar a tua palavra para as almas perdidas, Senhor, e muitas vezes somos pessoas que
que só trabalham para cadeiras, só trabalham para microfones, mas não se preocupam com as almas, que não amam almas. Nós precisamos nos converter e que o Espírito Santo venha sacudir a sua igreja, Senhor, para despertar deste sono da negligência e saber que ela tem uma obrigação de pregar a tua palavra para o vizinho, tem a obrigação de pregar a palavra para a família, tem a obrigação de pregar a palavra por onde anda, porque a sua igreja é missionária. Os teus servos são discípulos de Cristo, eles são missionários, eles têm uma missão: levar a tua palavra, pregar o evangelho, mas não somente com conhecimento, mas com a postura, para que as pessoas possam ler na nossa vida o teu cristianismo, a verdade do teu evangelho, Senhor. Nos perdoa, porque muitas vezes não conseguimos impactar nem os nossos familiares, não conseguimos impactar no nosso trabalho, não conseguimos impactar na nossa vizinhança, na rua que nós moramos, Senhor. Nos ajuda como igreja, converte os nossos corações, que nós aprendamos a valorizar cada momento, a valorizar estar na tua casa, a valorizar ter uma Bíblia. Tem gente que tem Bíblia bonita, mas nunca abriu a Bíblia para estudar, nunca olhou a tua palavra, Senhor meu Deus, e nem valoriza, enquanto muitos irmãos, Senhor meu Deus, gostariam de ter a palavra, e eles têm que compartilhar páginas, eles têm que decorar versículos, para que eles possam se encontrar com código, Senhor, e nós temos a liberdade e não sabemos valorizar. As igrejas muitas vezes estão virando lugar de evento ao invés de lugar da tua palavra. A igreja muitas vezes, Senhor, se tornou lugar de mercado, aonde eu venho e pego na prateleira aquilo que eu quero, mas eu não venho para receber aquilo que a tua palavra tem. A igreja muitas vezes, Senhor, ao invés de ser um lugar de adoração, é um mercado aonde nós chegamos, pegamos aquilo que nós queremos, aquilo que satisfaz as nossas vontades, e muitas vezes dentro da própria igreja, falando contra a idolatria, nos tornamos idólatras. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos colhido o preço do nosso pecado, nós temos colhido, Senhor, o preço da nossa frieza espiritual, onde as pessoas pensam em desistir, onde as pessoas não vê mais significado de estar trabalhando na tua casa, de estar no altar, Senhor. As pessoas têm banalizado essas oportunidades, então nos perdoa. Eu tomo, Senhor meu Deus, essas dores sobre mim e digo, Senhor meu Deus, e clamo por esta nação, e clamo pela nossa igreja, que ela não seja igreja de eventos, mas que ela seja a anunciadora do evangelho, a verdade do teu evangelho a qualquer preço, Senhor. Falar da verdade, Senhor, é isso que nós aprendemos com a tua igreja, e eu te peço, nos perdoa como igreja brasileira, Senhor. Queremos o conforto, não queremos o sacrifício. Queremos andar, te seguir, se for de carros bons, morando no melhor lugar. Senhor, converte os nossos corações a de verdadeiros adoradores que te adoram acima de toda e qualquer dificuldade. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Dá para pregar ainda? Glória a Deus. Já daria para a gente ir embora e refletir já mais ainda na palavra de Deus. Mas hoje é momento de despertamento espiritual para nós. Deus sabe das tuas lutas, Deus sabe das suas dificuldades, amém? Deus sabe das suas dificuldades que você tem passado no seu lar, no seu casamento, com seus filhos, suas dificuldades financeiras. Deus sabe de todas as coisas. Mas não é sobre isso que eu quero falar para você hoje. Sobre o que, apóstolo? É sobre a igreja que é rica para Deus e desprezada pelo mundo. Às vezes nós olhamos que Deus está conosco quando as coisas vão bem. Quando eu oro e as coisas acontecem, puxa, eu sou o querido de Deus. Nós olhamos muitas vezes as situações da nossa vida, quando a gente ora pelo livramento, Deus me ama, porque aconteceu o livramento. A porta se abriu porque Deus me
ama. Ah, Deus me curou porque Deus me ama. Olha, Deus abriu aquela porta porque Deus me ama. Está vendo? Eu vou na igreja. Está vendo? Eu sou isso. Está vendo? Eu sou aquilo. Ou seja, nós estamos colocando que nós somos meritórios. Ou seja, nós fazemos as coisas, merecemos as coisas de Deus porque a gente está aqui. No final das contas, nós somos bonzinhos. Porque estamos aqui. Deus disse para a gente estar aqui na igreja. Não estou desprezando nós estarmos na igreja. Mas não é essa a ideia. A palavra nos diz que nós devemos estar conectados a Cristo. Paulo ensinou para Timóteo que aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo, eles vão sofrer perseguições. De vários tipos. Quando uma certa vez eu estava ouvindo um dos testemunhos da igreja perseguida, no Portas Abertas, foi interessante, que o testemunho de uma pessoa que dizia o seguinte, que o irmão foi lá visitar, eu já contei isso para vocês uma vez, mas vale a pena contar. Foi até lá, visitou o irmão, e o irmão daqui, da igreja brasileira, ficou muito impactado com aquilo, e falou, puxa vida, como a gente tem liberdade e não valoriza. E quando chegou aqui no Brasil, ficou muito impactado com isso, mandou uma carta para o irmão da igreja perseguida, que tem um trabalho de Portas Abertas, depois você pode entrar, você vai descobrir como que é feito o trabalho. E esse irmão mandou de volta uma carta para ele. Enquanto esse irmão mandava a carta dizendo para ele, tentando consolar o irmão, trazer uma palavra de conforto, esse irmão manda uma outra carta para ele dizendo, ore sim, irmão, para que Deus nos fortaleça, para que nós não venhamos desistir em meio às perseguições. Mas também eu oro pelo irmão, para que o irmão não desista de falar da verdade, de pregar o evangelho, porque se aqui nós temos a perseguição física, aí vocês têm as perseguições para que os valores da igreja sejam mudados. E é uma realidade, é um risco. Muitos pastores começaram bem, no meio do caminho, desesperados pelo crescimento da igreja, porque isso mostra, porque para nós é assim, uma pessoa está com um carrão, a igreja é bonita, os bancos são estofados, tem tudo bom e do melhor, essa igreja Deus está com ela. A gente se engana com a aparência. A gente tem o problema do Samuel sem visão de Deus, aquele que olha para os irmãos de Davi e diz, com certeza esses são rei. Um desses aqui, aquele ali tem pinta de rei, aqui não é esse, então é aquele ali, ó. Aí Deus chama ele de cantinho e fala assim, Samuel, você não perdeu a audição, mas você está perdendo a visão. Ouvir você me ouviu, que eu ungiria o rei, mas eu estou vendo o coração e você está vendo a aparência. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Nenhum desses tem um coração de adorador. Por isso que eu falo que é uma das cenas que eu acho tremenda. Quando o Samuel pergunta para Jessé, Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Ele diz, estão todos aqui. Então tem alguma coisa errada? Porque nenhum desses Deus escolheu. Não tem mais nenhum filho. Ele fala, tem. Então não estão todos aqui? Não, tem, mas esse é improvável. Esse é improvável, ele está lá cuidando das ovelhas. Então nós não vamos nos assentar à mesa, porque todos não estão aqui. Chama ele. Enquanto Samuel esperava Deus falar que era um daqueles que ele estava vendo, Deus se calou. Quando Davi botou o pé em casa, sem saber do que estava acontecendo, Deus gritou do céu no coração do profeta, é ele. Aleluia. É ele, o rejeitado, o desprezado, o que o pai não acredita, o que os irmãos menosprezam. É dele que eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Talvez as pessoas olhem para a igreja, talvez olhem para a Efrata, talvez olhem para a sua vida e você seja improvável. Meu irmão, basta Deus botar o olho em você e você será o escolhido dele.
Mas as pessoas vão desprezar. Jair estava ministrando aqui na sexta, né, Jair? Falando um pouquinho sobre Davi, diz passagem, foi muito bem aplicado. Davi rejeitado pelos pais, Davi rejeitado por Saul, Davi rejeitado pelo próprio gigante, mas ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia quem o chamou. Ele passou pelo que passou, e eu vou falar para você que eu tenho uma certa admiração por ele, porque em meio ao momento mais difícil, por causa de uma ação dele, ele sendo perseguido pelo próprio filho, antes de tudo ele fala o seguinte: Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, eu abri a porta, mas não retires de mim o teu espírito. Eu vou passar pela tribulação, mas eu vou permanecer fiel a Deus. Ser perseguido pelo filho, só perseguição na vida dele, perseguição de Saul, perseguição dos filhos, perseguição dos inimigos, mas Deus estava com ele. Deus estava trabalhando na vida dele através dos processos. Amém? Nós percebemos que o que Jesus disse para essa igreja é a mesma coisa. As pessoas estão olhando para você e te desprezando, porque você não se corrompeu, porque você não está fazendo a mesma coisa que eles. Essas igrejas, a de Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, é uma rota, essas igrejas. Então, quando nós olhamos para essas igrejas, nós vamos ver características nelas, e possivelmente elas sabem das informações umas das outras. Amém? Só que essa igreja aqui, de todas as 7, ela é olhada pelas pessoas com um olhar de desprezo. É uma igreja onde os membros dela, ao invés de vir e comprar os carrões, e comprar as casas melhores, e ter os melhores empregos, e ter as portas mais abertas, e ter as melhores roupas, e ter os melhores salários, essa igreja é a igreja que perdeu o emprego, perdeu as portas abertas, perdeu as casas, perdeu o dinheiro, perdeu os carros, perdeu tudo. Por quê? Tinha perseguição contra eles. Os imperadores, eles não eram bonzinhos com a igreja. E nós sabemos que nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. É uma igreja que nessa cidade, embora não é uma cidade pobre, uma cidade que tem terremotos nela, mas é uma cidade que tem dinheiro, tem condições, mas é uma cidade aonde, embora ela seja rica, a igreja que está nela não tem essas portas abertas para um bom trabalho, diferente da Laodiceia. Amém? Vocês estão comigo? Não quero ficar muito na história, por exemplo, falar assim, é a aulinha, posso. Mas é interessante que olhar para essa igreja é aprender a olhar para a nossa vida. Por quê? Não é porque tudo está bem que Deus está com você. E também não é porque as coisas não estão dando certo, é que Deus não está com você. Deus está com você, sendo no certo, sendo indo tudo bem, sendo indo tudo mal. Amém? Deus vai estar com você. Deus não está com você quando está tudo bem. Deus está com você em todos os momentos. Para você ver como nós precisamos dar graças a Deus. Exemplo, ontem eu estava lá na Val de Jaboque, a gente estava tendo um momento que sempre que eu estou lá, tem os momentos com os meninos todos que estão lá em tratamento, aí depois tem um momento com a liderança, tem um momento com o casal lá, a gente tem os nossos momentos, a gente está conversando no momento. Veja se nós não temos motivo para agradecer a Deus. O que nós precisaríamos para viver hoje? Hoje. Jesus nos ensinou na oração que nós devemos viver um dia de cada vez, sim ou não? Sim ou não? Não é um dia de cada vez? O pão nosso de cada nos dá quando? Hoje. Amém? Então nós precisaríamos, basicamente para nós, um lar, roupa, alimento, um lugarzinho para você tomar um banho. Amém? E a sua saúde? Te bastaria para hoje? Sim ou não, gente? Bastaria para você nesse domingo isso? Você tem pão para comer? Sim ou não?
Tem ou não tem, gente? Participa comigo. Tem ou não tem? Tem roupa? Acho que está todo mundo de roupa aí. Tem um agasalho para o frio aí? Tem, graças a Deus. Tem alimento na sua casa? Tem uma macarronada lá hoje? Vamos lá comer esse macarrão. Talvez você tenha até mais do que uma macarronada. Tem uma sobremesinha na sua casa? Nem que seja um docinho. Tem também? Tem uma paçoquinha, né, Paulo? Graças a Deus estamos aqui. Para o dia, nós temos mais do que nós merecemos. Para hoje, nós temos mais do que nós merecemos ou precisamos. Aí Deus ainda nos permite ter carro, Deus ainda nos permite ter mais do que um sapato, mais do que uma blusa de frio, mais do que uma calça. Quem tem mais do que um sapato aí? A gente tem muito mais do que 2, né? E ainda está pensando em comprar o outro, não é? E saiu um que está na moda. Isso não é pecado. Não estou dizendo que isso é pecado. Se você pode, cada um tem que viver dentro da sua condição. Diga assim: nós precisamos viver dentro das nossas condições. Apóstolo, mas eu quero mudar as minhas condições. Graças a Deus nós vivemos num lugar, num país que nós podemos trabalhar, nós podemos continuar sendo cristãos, não precisamos mudar os valores e Deus tem aberto portas para nós alcançarmos lugares maiores. Amém? É gratidão. Apóstolo, mas a gente não merece isso. Não merece, mas Deus, já que Deus deu, Deus permitiu, vamos usufruir. Amém? Isso não é o pecado. O pecado está. Se Deus não nos der essas coisas, Ele não é nosso Deus. Como que é aquele louvor? Cadê? Vem, Letícia, me ajudar aqui. A gente canta aquele louvor. Que nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Dá pra gente adorar o Senhor com esse louvor? E eu sempre, quando a gente canta Ele, eu penso: Ele continua sendo Deus. Mas a pergunta é: Ele continua sendo o seu Deus? Hoje você vai sair daqui com o coração mais grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado, amém? Talvez você chegou aqui falando: meu Deus do céu, eu preciso. E você vai sair daqui dizendo: Senhor, eu preciso agradecer. Porque por mais que uma porta se feche aqui, Deus dá um jeito de abrir uma porta para você. Deus usa alguém, Deus dá uma porta de escape. Gratidão. Era isso que a igreja cantava. Independente do que aconteça, Ele é Deus. Independente do que aconteça, Ele é digno da minha adoração. Não importa se a porta se abriu, não importa se a porta fechou, nós adoramos a Deus por quem Ele é. Se Deus não fizesse mais nada, e o que eu sei que Ele vai, sempre faz, só de ter nos perdoado em Cristo Jesus, já deveríamos nos dar por felizes. Sim ou não? Ele não tinha obrigação nenhuma, mas Ele decidiu te amar e me amar. A igreja de Esmirna entendia isso. As tribulações que ela passava, era justamente isso que subia a Deus, era como que prensasse ela. Já pegou aquela planta que você não sente muito o cheiro dela, sente só um pouquinho, mas quando você aperta ela, esmaga ela assim na mão, o cheiro começa a ficar mais forte, não tem assim? Assim era para mirra. O cheiro dela subia de adoração a Deus. Quanto mais perseguia, mais exalava a adoração. Quanto mais apertava, mais subia a adoração. A mesma coisa que acontecia com Jesus no Getsemane. O lugar onde a pressão estava tão grande. E ali Ele derramou suas lágrimas e disse: Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Essa igreja está se identificando com Cristo. E Cristo está dizendo para ela: eu morri, mas eu ressuscitei. Ele está dizendo para ela: ainda que vocês morram por causa da minha palavra, assim como eu ressuscitei,
vocês vão ressuscitar. Eu tenho a vida eterna, eu vos darei a vida eterna. Nessa cidade aconteciam Jogos Olímpicos, e eles recebiam uma coroa de flores para celebrar aquela vitória. Jesus está dizendo: eu tenho uma coroa para vocês. Essa coroa de vitória para a vida eterna, ninguém vai tirar ela da cabeça de vocês. Eu tenho uma coroa para vocês, ou seja, eu tenho um prêmio para o posicionamento de vocês. Já já vocês vão receber. A Bíblia nos diz que quando Jesus manda João escrever, ainda escreve o seguinte: ainda vocês vão ter tribulações, vocês vão ter dificuldades, mas não desista. Continue. Às vezes você pode perguntar assim: apóstolo, o que te faz continuar? Porque às vezes insistir em algumas coisas é porque tem algumas coisas que são inegociáveis. Você pode concordar ou discordar, mas a palavra de Deus é inegociável, ela precisa ser pregada. Seja na terça, seja na sexta, seja no domingo, seja no sábado, seja para os jovens, sejam para as crianças, ela precisa ser pregada. Às vezes eu preciso deixar claro isso. Quando eu digo que eu não sou contra o culto de casais, a gente fez. Eu não sou contra o culto de jovens, nós fazemos. O que eu não entendo é que a palavra não seja necessária em todos esses cultos, porque se não tiver a palavra não há transformação de vida. Para o casal, a palavra transforma. Para o jovem, a palavra transforma. Para a criança, a palavra transforma. Ou seja, a palavra transforma toda e qualquer pessoa, não importa a condição que ela esteja, não importa se ela está casada, não importa se ela é solteira, não importa se ela é mais velha, não importa se ela é mais nova. E sabe o que nós percebemos? É que muitas vezes as crianças ficam infantilizadas e mortas naquela área da vida dela. Ou seja, naquele momento que elas não crescem para a palavra de Deus. Eu acredito que elas precisam crescer. Sexta-feira, às vezes eu fico lá com os nossos adolescentes lá, que eu fiz um trato com eles. Faço eles copiar a Bíblia inteira, irmão. Sexta-feira eu falei para eles: vocês vão copiar todo o Antigo Testamento, vocês vão escrever lá todos os livros, vocês vão decorar tudo. Por quê? Ensina a criança enquanto ela for nova. Depois ela não se desvia. E se desviar, ela tem gravado na memória dela o que é servir ao Senhor. Aí o Davi vai lá e manda para mim, chegando em casa, não é assim, Anderson? Tá lá estudando, eu falei: Davi, eu quero que você faça isso aqui. Ele me escolhe ainda Romanos capítulo 1 para falar. É doido, né, meu? Aí ele vai para casa, ele tá lá, ele manda a foto para mim, ele sentado no meio dos livros. Hoje ele chegou para mim, copiou os 15 capítulos e já começou a explicar ponto a ponto. Eu falei: bom, é assim mesmo. Não foi o trato? Vocês ficam na terça, prestam o culto, na sexta eu rebento vocês na palavra. Pronto. Aceitaram o trato. Por quê? Se uma criança cresce transformada pela palavra de Deus, ela muda o futuro dela. Se você cresce firmado na palavra de Deus, nada pode te desviar disso. Você está fortalecido, você tem base, você tem alicerce para a sua vida. Quem está entendendo pode dar um glória a Deus. Essa igreja passou pela perseguição. Essa igreja recebeu uma palavra que haveria perseguições mais intensas. O líder dessa igreja, o Policarpo, ele é uma pessoa que é convidado a negar a sua fé. Diga: negue a Jesus Cristo e aceita o imperador, nega ele. Ele fala assim: nunca, eu tenho 80 anos servido ao Senhor e ele nunca me fez mal algum, ele nunca me fez nada, como é que eu vou negar o meu Senhor? Então você vai ser queimado vivo. E ele continuou adorando, ele continuou glorificando ao Senhor. Nós vemos o período da história da igreja, que é o período da perseguição, que tem muitos mártires, muitas coisas aconteceram para que essa palavra estivesse nas suas mãos, irmão. Diga assim comigo: eu preciso valorizar a palavra de Deus. Amém? E como eu sonho, você fala assim: apóstolo, o que você mais quer na sua vida? E não é mentira o que eu vou dizer para você. Tudo que tem vem das mãos de Deus. O que você mais quer, apóstolo? O que eu mais quero na minha vida é ver uma igreja vibrante.
é ver pessoas aliançadas com o reino, que não trocam nada por nada, o servir ao Senhor. Uma igreja alicerçada na palavra, uma igreja com brilho nos olhos, que não abandona jamais o seu chamado. É o que eu acredito que Deus vai fazer com a nossa vida, pouco a pouco. Uma igreja que acredita no que faz. Talvez você pense grandes milagres, coisas particulares. Eu já deixei tudo na mão de Deus. Daí Ele sabe do que eu preciso. O Pai sabe de tudo que eu preciso. Mas eu me lanço a uma coisa. Como líder de uma igreja, um dia, André, eu vou ter que pegar e apresentar ao Senhor. Está aqui a igreja que o Senhor colocou nas minhas mãos. Ela não é minha. E eu poder dizer, entregar nas mãos do Senhor e dizer: servo bom e fiel. Você foi o exemplo para a sua igreja. Você me serviu com integridade. Você se sacrificou pelo que você acredita, porque a carta ela foi direcionada para quem primeiramente? Para o anjo, para o responsável da igreja. Então essa igreja, ela tinha um exemplo que eles olhavam. Quem era o primeiro exemplo? O líder. O líder influenciava ela. Só que, assim como Paulo escreve para Timóteo, a gente corre o risco de que as pessoas se sintam envergonhadas e não queiram copiar o seu líder, sim ou não? Aí o Paulo escreve para o filho dele, Timóteo: Timóteo, não tem vergonha de mim não, Timóteo. Não me abandone não. Você é meu filho espiritual. Olhe para mim e me copie. Você tem o exemplo, eu te mostrei. Eu não te ensinei falando, eu te ensinei falando e você vendo em mim. Isso se chama discipulado. Se nós queremos influenciar pessoas, não seja pelo que a gente fala, mas seja por aquilo que nós vivemos. Eu falo sempre para os líderes que estão à minha volta, os líderes de cada ministério: vocês são os primeiros a ter que viver aquilo que você está ensinando para as pessoas. Sim ou não, minha liderança? Se você é a pessoa que diz que a igreja faz sentido para você e você quer uma liderança fiel, você seja o primeiro a estar posicionado. Porque você é o primeiro a acreditar naquilo que você faz. Você nunca vai impactar as pessoas se você não for impactado por aquilo que você acredita. Amém? Você precisa acreditar naquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque as tribulações, as provas que nós passamos, revela quem nós somos. Ela não nos define. Porque se ela nos definisse, falasse: não, estou passando por provação, Deus não está com a gente. Mas como ela revela, é na tribulação, são nas lutas, são quando falta coisas, a gente usa o melhor do que a gente tem, a gente oferece tudo do bom e do melhor. Para Deus oferecemos o nosso melhor, porque quem ofereceria para Deus aquilo que Ele merece se tudo é dele? Nada temos. Davi mesmo disse: eu não estou fazendo nada demais, Senhor, eu só estou trazendo para Ti aquilo que já é Teu, mas eu devolvo para o Senhor. É isso que essa igreja entendeu. Nós somos adoradores na essência. Vocês não vão mudar. O mundo não vai mudar. As tribulações não vão mudar. As portas que se fecham não vão mudar. Você pode queimar o líder, você pode fazer o que for, mas vai levantar outro. Por quê? Porque essa é a garantia. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nada vai parar a igreja. Por quê? Ela está alicerçada na pessoa de Cristo. Se você não tem coragem de sacrificar por aquilo que você acredita, não tem problema, tem gente que acredita. Amém? O evangelho não veio existir por causa de mim. Muita gente já pagou preço antes de mim, por isso eu estou aqui. Agora chegou a minha vez. Está dando para entender? Quem está entendendo, não, glória a Deus. Só que não chegou só a minha, chegou a vez de quem? De quem? Nossa vez. Agora é a sua hora. Porque essa igreja representa um período, mas ela fala para a igreja dos dias de hoje: chegou a hora de você mostrar que você é Esmirna.
Chegou a hora de você mostrar que tipo de igreja você é. E você abraçar a causa, você abraçar o evangelho e dizer: eu vou pregar o evangelho com a minha vida. Amém? Eu acho muito interessante, a gente estava ontem no bate-papo, falando com a liderança, a gente falando sobre isso na Naval de Jaboque. Aí, interessante, uma pessoa disse assim: não, eu quero muito ir de novo lá no Piauí, em Picos, né, que é uma obra missionária. Mas eu quero muito ir lá para pregar o evangelho, mas só que assim, eu prego todos os dias para minha família lá. Como assim? Porque eles nunca escutam o que eu falo, mas sempre eles leem a minha vida. Dá para entender? Nunca escutam o que eu falo, entre aspas, né? Mas sempre leem a minha vida. Ou seja, eu estou falando uma coisa, mas eles não estão preocupados com o que eu estou falando. Eles querem ler na minha vida aquilo que eu estou falando. E eu estou preocupado com isso. Poder pregar a Cristo. As pessoas estão de olho em nós. As pessoas estão de olho em você. Quando você diz: eu sou cristão, as pessoas querem ler em nós o que é ser cristão. Quais os valores que nós estamos baseados, alicerçados em que? E existe essa expectativa de que os filhos de Deus se manifestem nessa terra. Você é filho de Deus? Vamos caminhar para o final. Diz assim, ó, versículo de número 9: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, olha a garantia. O vencedor. Quando ele diz vencedor, nós trazemos à memória os Jogos Olímpicos. O vencedor, aí eu venho na mente Paulo. Ele está treinando. Ele é um soldado que sabe. E ele diz para Timóteo: ninguém que se alista para servir a Cristo se embaraça com as coisas desse mundo. O soldado não anda com o coturno desamarrado, está sempre limpinho, todo arrumado. Por quê? Porque ele está em batalha, ele está no exército de Cristo. Sim ou não? Amém? E nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa batalha é espiritual. Nossa luta não é contra pessoas. Por isso a nossa luta nós não vemos, mas nós a sentimos a cada dia na nossa vida. Amém? Batalha espiritual. Jesus está dizendo para eles: nessas batalhas, nessas lutas que vocês estão entrando, prevaleçam, sejam fiéis, não desistam diante das tribulações de vocês, porque no final eu tenho um prêmio para vocês. Compensa, vale a pena. Amém? Ele diz: eu te dou a coroa de vida eterna, e o vencedor de nenhum modo, de maneira alguma, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Se coloca de pé. Queria chamar o ministério de louvor aqui. E eu quero dizer para você: na sua caminhada, não desista de servir ao Senhor. Pedir um louvor para a gente cantar junto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua vida vai zerar. E a partir desse momento, você vai dizer o seguinte: a realidade era para, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, era para Ele ter me levado embora. Amém? Sim ou não? Quando você entregou sua vida para Ele, você não pertence mais aqui, era para Ele ter te levado embora. Anterior a isso, você vivia pelos seus sonhos, pelo que você queria, o que te motivava era essa terra.
Aí você se encontrou com Jesus. Agora você morreu para o mundo e era para ele ter te levado embora. Porque quem está morto para o mundo, que sentido faz? Quando uma pessoa morre fisicamente, ela existe para esse mundo? Nem o CPF dela vai-se embora, né? Leva CPF, leva tudo lá dentro de si. Morreu. Não tem mais nada a ver com esse mundo. Quem morre para o mundo é exatamente isso. Não tem mais nada a ver com o mundo. Agora ele vive para quem? Para Deus. Mas nós não fomos para a sepultura, então estamos vivos. Então nós estamos meio vivos e meio mortos. Ok? Por enquanto estamos aqui nessa condição, presos a essa cadeia aqui. Que cadeia é essa? Nosso corpo. Só que agora, por Cristo não ter me levado, Ele ter me deixado aqui, agora eu vou ressignificar minha vida. Agora eu vou viver para adorar a Deus. Eu vou cuidar da família, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo. Mas tudo a partir de reino, para a glória de Deus. Amém? O que significa isso? Agora que eu vou viver para o Filho de Deus. Eu vou viver para pregar o Evangelho. Eu vou viver para cuidar da obra que Deus colocou nas minhas mãos. Eu vou viver para cuidar de vidas, porque Deus não está precisando de nada lá no céu, já está tudo pronto, ok? Então o que Ele quer te usar aqui na terra? Você é a expressão do amor de Deus às outras pessoas. Aí você vai evangelizar as pessoas, você vai pregar o Evangelho, não somente com a sua boca, você vai pregar com a sua vida, com as suas ações, amém? Porque você está preocupado, porque a pessoa que você não conhece pode ir para o inferno, porque você não contou para ela que Jesus a ama e quer salvar ela. Então Deus vai te dar estratégia. Então no seu trabalho é um lugar de pregação, a sua casa é um lugar de pregação, seus vizinhos um lugar de pregação, sua igreja é um lugar de pregação, todos os lugares você é um missionário de Deus, amém? E vai valer a pena tudo isso. Lá no final você vai entender melhor a história. Esse louvor diz justamente isso. Eu não compreendo os seus caminhos, mas eu vou te dar a minha canção, eu vou te dar a minha vida. Lá na frente eu tenho certeza dessa coroa de vitória. Jesus chegar assim, olhar para nós assim e falar assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Quem já tiver entrado fala assim: legal você aqui, Adilson, legal você aqui, Gi, olha que legal você aqui, irmão Sé, que legal, vamos entrar na casa do Senhor aqui, vamos adorar Ele. E uma multidão incontável, e que no meio dessa multidão você esteja, a tua família esteja, teus filhos estejam, as pessoas que você ama estejam nessa multidão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Talvez seu momento seja de dor, talvez seu momento seja de dificuldade, mas não pare, não desista, continua falando de Deus, porque existe novos céus, existe nova terra. Eis-mina, no meio da dificuldade adore, no meio da dificuldade clame ao Senhor, renove as suas forças em Deus, mas não desista. Não compreendo, mas eu vou dar a minha canção e dizer lá na frente: valeu a pena. Grave essa palavra no seu coração. As suas lutas, as suas dificuldades não podem te definir. Não pense que Deus te abandona em meio às suas lutas, às suas dificuldades. Deus está com você. Não desista diante de oposições, não desista diante das dificuldades que querem te tirar do altar, te tirar da presença de Deus. Pelo contrário, essa agência de Deus aqui é a agência do céu. Se engaje, deixa Deus te usar. Você tem a liberdade de adorar o Senhor. Então folheie a Bíblia, tenha orgulho dela, carregue ela para onde for, fale dela aonde você estiver, na igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa, na rua, no ônibus, no metrô, aonde for, ouça, fale do amor de Deus. Por enquanto nós estamos aqui, o Senhor vai vir buscar, e nós adoramos no começo, antes da palavra: o Rei está voltando. Ele está dizendo para essa igreja: continua sendo fiel, continue pregando a palavra, continue adorando, continue vencendo, porque eu vou te dar a coroa dessa vitória. Vai valer a pena. Amém?
Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai recompensar a tua vida. Eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida, que hoje seja uma manhã de renovo para você, de alinhamento, você aprender a ser grato e valorizar essa oportunidade de servir ao Senhor. Levante as suas mãos. Senhor, abençoa a tua igreja com essa palavra gravada em nossos corações. Obrigado, Jesus, por nós podermos estar aqui hoje te adorando. Abençoa a vida de cada um ao voltar para a sua casa. Senhor, meu Deus, que possamos ser verdadeiros evangelistas da tua casa, pregar com a nossa vida, Senhor, a parte mais difícil, pregar o que nós acreditamos, a verdade da tua palavra, pregar sobre um Deus de milagre, porque nós vivemos milagres, pregar sobre um Deus que nos sustenta, porque nós somos sustentados por Ele, um Deus que não nos abandona, porque nós não fomos abandonados por Ele, um Deus que cura, que restaura, porque nós fomos curados e restaurados. Que nós possamos ser a tua carta, Senhor, que a nossa casa possa ser a tua carta a este mundo, Senhor, agência do céu na terra. Que nós possamos, a cada encontro nosso, a cada dia, oferecer a ti um cheiro de incenso suave que agrade ao teu coração.